Oferecimento Sebrae, quem tem conhecimento vai pra frente. Potiguar, muito mais variedade para o seu lar. Clínica Veterinária Zoomania, trate bem o seu melhor amigo. Faculdade São Luís, educação com seriedade. Internacional Marítima, você pode fazer a diferença. Bom dia para você que está aí em casa acompanhando a sua revista eletrônica semanal Ponto de Vista, que aliás, Sônia, a gente fica ansioso para chegar esse sábado, assim, o dia do nosso encontro, né? Pois é, isso é muito importante, porque é importante para a gente, mas é importante também para os nossos amigos que estão agora nos assistindo. É verdade, Sônia. Um dos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui é sobre hérnia de disco. Você sabe o que é e como tratar desse problema? Então fique com a gente, porque tem dicas importantes na matéria que nós vamos exibir. E outro assunto também, importante, é namoro sem sexo. Será que isso é possível? Será, Sônia? Eu acho, vamos assistir a matéria. Agora nós vamos às ruas saber a opinião de homens e mulheres. Deve ter sido bem interessante. Com Portanto, não mude de canal, porque o programa Ponto de Vista, a sua revista eletrônica semanal, só está começando. Hérnia de disco. Pesquisas apontam que essa doença tem acometido milhares de brasileiros. Mas você sabe o que é e como tratar da hérnia de disco? Então fique ligado, porque tem dicas importantes nessa matéria que você vai acompanhar agora. Problemas de saúde que acomete a rotina diária das pessoas, principalmente nas atividades laborativas, é a hérnia de disco. Nossa coluna vertebral é composta por vértebras e por entre elas estão os chamados discos intervertebrais. Para conhecer essa engrenagem, vamos conversar com um especialista no assunto. O que é a hérnia de disco? É a ruptura do disco, do anel fibroso. Ocorre a ruptura e a protusão do disco, levando à compressão da raiz nervosa. Isso é que se caracteriza como hérnia de disco, ou seja, é uma compressão da raiz nervosa em decorrência da ruptura ou da protusão do disco intervertebral. Por ser a dor um sintoma determinante mais comum nessa patologia, ela pode variar dependendo da raiz nervosa acometida e do tipo de hérnia que foi diagnosticada. A hérnia de disco ela pode ocorrer nos 3 segmentos da coluna, na coluna cervical, dorsal ou torácica e na região lombar. O segmento mais comumente acometido é a região lombar, aonde o quadro clínico se caracteriza por uma dor que se inicia na região lombar e que se estende para o membro inferior, no trajeto o qual o nervo que está sendo comprometido tem na perna. Quando essa hérnia de disco ocorre na região cervical, vai haver também um quadro clínico bastante característico, que é o quadro denominado de cervicalgia, que é uma dor na região cervical que se estende para o membro superior no trajeto referente à raiz que está sendo comprometida. Vários fatores contribuem para que essa patologia possa se manifestar, desde os fatores genéticos, obesidade e até mesmo a prática excessiva de algumas modalidades esportivas. O que realmente precisa ser feito diante do quadro é a tomada de atitude, buscando formas através da fisioterapia e o acompanhamento de um especialista no assunto. Então, o fator genético constitucional ele é determinante para que ocorra a hérnia de disco. Obviamente, existem fatores que são fatores que contribuem para a ocorrência. Por exemplo, algumas práticas esportivas, como exemplo, praticantes de motocross, de esporte de alto impacto, como hipismo, indivíduos que fazem hipismo. Então, são indivíduos que a prática esportiva determina uma sobrecarga na coluna, havendo uma combinação de uma predisposição genética
com fatores de risco, essa combinação ela é determinante para que ocorra a hérnia de disco. O tratamento tem o objetivo de restabelecer a estabilidade da coluna vertebral comprometida com a ruptura da estrutura discal. Não basta sedar a dor, mas sim manter o equilíbrio da unidade funcional. Inicialmente, sempre o tratamento é clínico conservador, ou seja, é através de administração de analgésicos, anti-inflamatórios e miorrelaxantes. Essa é o primeiro arsenal que nós temos que lançar mão para o tratamento do paciente portador de hérnia de disco. Associada a isso, existe também a fisioterapia, que é um coadjuvante importante no tratamento. Através da fisioterapia, a gente consegue o fortalecimento muscular e a reintegração desse indivíduo na tua rotina diária de trabalho e atividades como um todo. 10 a 15% dos pacientes não respondem ao tratamento clínico conservador. Esses pacientes são candidatos à intervenção cirúrgica. Nós temos 2 procedimentos que nós realizamos, um chamado nucleotomia e nucleoplastia. Qual é a finalidade? Nós introduzimos uma agulha, não sendo necessário incisão na pele, nem anestesia geral, é feita apenas com anestesia local. Nós introduzimos uma agulha até o disco doente e através dessa agulha nós aspiramos a parte do disco que está comprimindo a raiz. Ou seja, a partir do momento que deixa de existir a compressão mecânica do disco na raiz, a dor automaticamente deixa de existir. A medicina evoluiu e os diagnósticos também. Existem hoje no Brasil centros especializados, tanto na esfera privada quanto na pública, que utilizam os mais variados e modernos equipamentos para possibilitar diagnósticos precisos e detalhados. Mas também o dono da coluna vertebral precisa ser responsável por ela, pois além da hérnia de disco, existem também outras patologias que caminham muitas vezes juntas, prejudicando a saúde do nosso corpo. Muita gente não sabe, mas todos esses produtos que nós vamos mostrar agora são produzidos aqui pela Oleama. Você não sabia, né? Mas todos estes produtos que você está vendo são fabricados aqui em São Luís pela indústria Oleama. A começar pelo sabão real, que você encontra em qualquer supermercado da cidade ou até mesmo na mercearia próxima aí da sua casa. Tem ainda o amaciante real, o desinfetante real, a esponja de aço, a vela que não pode faltar na sua casa e ainda o sabão em barra de coco polar. Nós temos também o óleo refinado de coco babaçu. Ele é 100% natural, excelente opção para você ter em casa, tá certo? Então o que você está esperando? Hoje é sábado, dia de compra. Vá ao supermercado e não esqueça, nas prateleiras estão todos estes produtos aqui, fabricados pela indústria Oleama, diretamente para você.